Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 41. Kawakaze levou Nayuki ao hospital, onde a equipe o recebeu calorosamente como um benfeitor conhecido. Ao longo do caminho muitas pessoas o chamavam, e ele assentiu e sorriu em resposta, mantendo a compostura de sempre. Eles finalmente chegaram à sala onde Tsunade dava uma palestra. Pela janela, era possível ver Tsunade escrevendo conhecimentos médicos no quadro negro com precisão e foco. Dentro da sala de aula, um grupo de alunos Uchiha sentava-se atentamente com expressões sérias. Afinal, tratar doenças não era uma questão trivial, qualquer erro poderia ter consequências de vida ou morte. Tsunade, sempre a professora rigorosa, repreendia seus alunos sem hesitar sempre que eles hesitavam. Kawakaze, sempre um patife, não conseguia evitar deixar sua mente vagar por pensamentos inapropriados inspirados pelo comportamento severo dela. Após uma breve espera, Sakumo chegou para se juntar a eles. Por que você não a levou para um check-up logo? Perguntou Sakumo, com irritação evidente em seu tom de voz. As habilidades médicas de Tsunade são as melhores, então estamos esperando por ela, respondeu Kawakaze, soando muito correto para o gosto de Sakumo. Sakumo cerrou os punhos, resistindo à vontade de estrangular o irmão mais novo. Você precisava esperar pela Tsunade para algo tão simples como um teste de gravidez? Acha que eu não sei o que está acontecendo? Esqueça. Tsunade vai sair logo. Nayuki interrompeu rapidamente, temendo que os dois pudessem causar uma cena no hospital. Pouco depois, a porta da sala de aula se abriu e Tsunade saiu. Ao avistar o grupo, ela sorriu calorosamente. Por que vocês estão todos aqui, Sakumo e Nayuki? Kawakaze a cumprimentou com um sorriso. Minha cunhada pode estar grávida, então queríamos que você a examinasse. Ela só confia nas suas habilidades médicas. Tsunade riu da bajulação, embora permanecesse modesta. Não é tão grandioso quanto você diz, é só uma consulta. Nayuki sorriu e seguiu Tsunade até a sala de exames, deixando Kawakaze e Sakumo sozinhos. Os irmãos se entreolharam em um silêncio constrangedor, a tensão pairando no ar. Relaxe. Estresse não é bom para o bebê, disse Kawakaze com um sorriso malicioso, dando um tapinha no ombro de Sakumo como se estivesse dando um conselho. Sakumo piscou, atordoado. Eu não estou grávido, seu idiota, disparou ele, e no instante seguinte, os dois começaram a brigar ali mesmo no hospital. Quando Tsunade e Nayuki retornaram da sala de exames, os irmãos tinham acabado de se levantar e tirar a poeira das roupas, fingindo que nada havia acontecido. Ela está grávida? Sakumo perguntou com a voz cheia de expectativa. Parabéns, você vai ser pai, anunciou Tsunade com um sorriso. O rosto de Sakumo se iluminou, e ele não conseguiu conter a alegria. Abraçou Nayuki com força e a girou algumas vezes, o ápice de seu trabalho árduo finalmente recompensado. Se você continuar fazendo isso, temo que nosso filho não cresça direito, brincou Nayuki, embora seu sorriso brilhante revelasse sua felicidade. Tudo bem, contanto que ele não me faça chamá-lo de irmão mais velho no futuro. Prometo que não vou bater nele, brincou Sakumo rindo. Você sabe quem vai bater em quem, Kawakaze murmurou, mas antes que ele pudesse terminar, Tsunade o agarrou pelo colarinho e o arrastou para longe. Esses dois irmãos, definitivamente tem algo errado com eles, ela murmurou baixinho. Sakumo finalmente derrotou Nayuki e com a intervenção das duas mulheres, outro confronto entre os irmãos foi evitado por pouco. Tsunade arrastou Kawakaze para seu escritório, que refletia o apoio de sua família abastada com sua decoração elegante e luxuosa. Os dois se sentaram no sofá, e Kawakaze não perdeu tempo em levantar outra questão que o preocupava. Alguém pode morrer de um parto difícil? Ele perguntou de repente. Sim, respondeu Tsunade momentaneamente assustada. Existem muitas causas para complicações durante o parto. Sangramento intenso, por exemplo, pode facilmente levar à morte. Tsunade franziu a testa levemente, sem saber por que Kawakaze estava fazendo uma pergunta tão sombria, mas ela explicou pacientemente. Ah, entendi, disse Kawakaze, fingindo indiferença. O clã Ataque tem uma população pequena, então estou apenas me preparando para qualquer eventualidade. Na verdade, ele estava pensando na história original. A mãe de Kakashi havia morrido jovem, e ele suspeitava que provavelmente se devia a complicações no parto ou à guerra. Não se preocupe, Tsunade o tranquilizou. Eu cuido disso pessoalmente. Se eu não estiver disponível, garantirei que os melhores ninjas médicos estejam por perto. Mesmo que seja necessária uma cesárea, garantirei que sua cunhada e o bebê estejam seguros. Kawakaze assentiu aliviado. Os irmãos podiam se enfrentar com frequência, mas Tsunade sabia que o vínculo entre eles era forte. Que bom. Então, quando você vai me dar um filho? Provocou Kawakaze, e sua seriedade logo deu lugar à sua travessura habitual. Antes que Tsunade pudesse responder, ele se aproximou e colocou um braço em volta da cintura dela. Me solta. Isto é um hospital. Não vai ficar bonito se alguém nos vir, protestou Tsunade, embora sua resistência sem entusiasmo e sua desculpa pouco convincente não tenham conseguido deter Kawakaze. Mais tarde. Conversamos depois, ela tentou acalmá-lo. Quando é mais tarde? Kawakaze se aproximou, seus lábios roçando a orelha dela enquanto ele roçava levemente o lóbulo. O rosto de Tsunade ficou vermelho, e quando Kawakaze estava prestes a prosseguir com o assunto, a porta do escritório se abriu de repente. Eu não vi nada, disse Nayuki assustada antes que a porta se fechasse novamente.
O que está acontecendo? Perguntou Sakumo do corredor, ainda sem entender nada e prestes a abrir a porta novamente, quando foi atingido por Nayuki. Dentro do escritório, Tsunade finalmente se libertou dos braços de Kawakaze. Eu disse que seria ruim se alguém nos visse, mas você não me ouviu, bufou ela, dando um tapinha de leve no ombro de Kawakaze, num gesto que só poderia ser descrito como petulante. Está tudo bem, respondeu Kawakaze, despreocupado. Não é como se fosse um estranho. Tsunade lançou-lhe um olhar penetrante, frustrada com a sua pele grossa. Ela voltou para a mesa com as bochechas ainda coradas e tentou se recompor. Tudo bem, volte ao trabalho. Eu estou indo para casa, disse Kawakaze, percebendo que não iria mais longe com ela naquele dia. Tsunade não respondeu, seu rosto ainda estava levemente vermelho, mas seus olhos o seguiram enquanto ele se movia em direção à porta. Lembre-se, mais tarde Kawakaze provocou, dando-lhe um sorriso atrevido antes de abrir a porta. Lá fora, ele encontrou Sakumo e Nayuki esperando. Não estou interrompendo nada, estou? Perguntou Nayuki, sua curiosidade brilhando através de seu sorriso brincalhão. Não. Vá para casa, respondeu Kawakaze, claramente desinteressado em dar à cunhada qualquer detalhe sobre seus interesses românticos. Com um estalar de dedos chamativo, ele desapareceu no mesmo instante. Eu disse para você não esperar por aquele pirralho. Sakumo se irritou, batendo o pé em frustração. Bem, essa foi uma viagem perdida. Haha, se você é tão capaz, voe de volta você mesma, provocou Nayuki, rindo alto enquanto segurava a mão de Sakumo. Os dois caminharam para casa passo a passo, com a noite tranquila os envolvendo. Os pensamentos de Nayuki se voltaram para o futuro. Meu filho não pode ser tão teimoso quanto Sakumo, nem tão irresponsável quanto Kawakaze. Com um pai e um tio como aqueles, ela só podia rezar silenciosamente pelo futuro do filho. Espero que ele tenha uma infância feliz, pensou ela melancolicamente. Enquanto isso, Kawakaze já havia retornado para casa e estava sentado à mesa de pedra no pátio. Seu servo perspicaz havia reposto o chá, antecipando suas necessidades. Das sombras, Onimaru emergiu cautelosamente. Sem sentir a presença de Nayuki na casa, o cachorro pareceu inquieto. Como ousa aparecer na minha frente? A voz de Kawakaze tornou-se áspera, sua frustração ainda latente por ter sido interrompido anteriormente por Tsunade. Agora com Onimaru à sua frente, um saco de pancadas praticamente se apresentará. Onimaru congelou, lento demais para recuar. Sem seu dono por perto, o cão só podia lamentar seu destino. Com um flash, Kawakaze usou a técnica do deus voador do trovão para pegar o cachorro, segurando-o pelo pescoço como se fosse um gato. Você não é um figurão? Vamos lá, mostre mais da sua arrogância, provocou Kawakaze, erguendo Onimaru até a altura dos olhos e encarando-o com olhos nervosos e penetrantes. O olhar do cachorro evitou dele, como se implorasse silenciosamente por misericórdia. Estou de bom humor hoje, então vou te dar uma folga, declarou Kawakaze, presunçoso. Então sorriu. Vou ser tio em breve. Ele ergueu Onimaru para mais perto, com um tom sério. No ano que vem, é melhor você preparar o filhote mais forte para o meu sobrinho. Entendeu? A cabeça de Onimaru balançou furiosamente em concordância, sua expressão quase gritando. Só procriando? Ótimo. Eu faço isso. O cão estava mais do que disposto a suportar essa aprovação se isso significasse escapar das garras de Kawakaze em seu pescoço. Esse é o espírito, haha. Kawakaze riu, jogando Onimaru para o lado. Sua risada perversa ecoou pelo pátio. Capítulo 42. Do que você está rindo? É tão feio. Assim que Sakumo entrou pela porta, ouviu uma risada áspera e, sem hesitar, começou a zombar dele. Might Dui está aqui para ver você. Kawakaze, agora sou um Chunin. Might Dui expressou sinceramente sua gratidão a Kawakaze por sua ajuda. Era uma questão trivial. Venha, sente-se. Kawakaze ignorou o irmão mais velho enfurecido. Se fosse capaz, poderia vir e levar uma surra. Naquele momento, Onimaru viu seu dono e latiu animadamente, correndo em busca de conforto e um abraço. No entanto, Sakumo levantou a mão para deter o cão. Uma mulher grávida não suportaria um ataque tão entusiasmado. Onimaru se apoiou no braço de Sakumo com as patas dianteiras, parecendo tão magoado que lágrimas brotaram em seus olhos. Nayuki sentiu uma pontada de tristeza enquanto observava e acariciou gentilmente a cabeça do cachorro para confortá-lo. Os quatro sentaram-se à mesa de pedra. Sakumo estava curioso para saber o que aquele Chunin de aparência estranha queria com Kawakaze. Onimaru ficou emburrado em um canto, cuidando de suas feridas emocionais. Kawakaze serviu chá para todos, e Might Dui começou a falar. Hoje foi confirmada a gravidez da minha esposa, e minha promoção a Chunin significa que agora posso assumir missões mais avançadas. Poderei ganhar mais dinheiro para sustentar minha família, então tive que vir pessoalmente agradecer. Kawakaze pensou consigo mesmo. Might Guy é realmente o rival de longa data de Kakashi. Até a gravidez de suas mães foi confirmada no mesmo dia. Sakumo ainda não entendia o que a promoção de Dui tinha a ver com Kawakaze, mas não era a hora para perguntas. Ele tomou um gole de chá em silêncio, enquanto Nayuki bebia leite, repondo seus nutrientes. Parabéns, disse Kawakaze. Eu ia perguntar sobre sua qualificação Chunin, mas você ainda não tem a taxa de conclusão de missões ou o desempenho geral necessários. Mesmo assim, depois de acumular mais experiência, se tornar um Chunin não deve ser problema. E seu filho ficará orgulhoso de você. As palavras de Kawakaze quase levaram Dui às lágrimas. Era uma dádiva de Deus. Vou trabalhar duro. A paixão da juventude jamais vacilará. Os olhos de Dui brilharam, e seus dentes brilhantes deslumbraram o clã ataque. Esse cara tem uma força de nível Chunin?
Sakumo lançou um olhar questionador para Kawakaze. Não importava como se olhasse, Dui não parecia um ninja formidável. Ignorando o ceticismo do irmão mais velho, Kawakaze teve uma ideia. Se você quer saber, eu te deixo ver por si mesmo. Dui, ouvi dizer que você é habilidoso em taijutsu. Meu irmão também é bastante habilidoso em taijutsu. Você se importaria de treinar com ele? Kawakaze empurrou Sakumo para frente de forma travessa, embora ele fosse o único ansioso para testemunhar os 8 portões em ação. Sakumo estava prestes a recusar, mas então percebeu que não havia sentido em um Chunin intimidar um Chunin. Claro. Por favor. Dui, sempre ansioso para desafiar um oponente forte, levantou-se e curvou-se educadamente para Sakumo antes de ir até o centro do dojo. Seus passos deixaram uma marca perceptível no chão, despertando o interesse de Sakumo. O confronto entre 2 fanáticos por treinamento estava prestes a começar. Para mostrar meu respeito por você, vou tirar os pesos. Dui sorriu para Sakumo do outro lado da sala. Lentamente, ele removeu os pesos de pulso, cada um com metade da altura de uma pessoa. Quando atingiram o chão, o impacto afundou o piso vários centímetros. Os olhos de Sakumo se estreitaram enquanto ele silenciosamente reconhecia a força extraordinária do Chunin. Uma vez aliviado, Dui saltou no ar, com movimentos subitamente leves e ágeis. Ele assumiu a posição inicial, com uma das mãos atrás das costas, irradiando confiança. Sakumo desembainhou sua espada curta com a expressão séria. Percebeu que talvez tivesse subestimado Dui. Enquanto isso, Kawakaze e Nayuki comiam calmamente sementes de melão como se aquela fosse sua diversão noturna. Quem você acha que vai ganhar? Perguntou Nayuki, sem demonstrar nenhuma preocupação. Kawakaze deu um sorriso irônico. Não tenho ideia, mas com certeza vai ser interessante. Ele pegou outro punhado de sementes de melão com o olhar fixo na arena. Sakumo optou por não ativar a técnica do deus voador do trovão. Ela consumia muito chakra, e esta luta não parecia terrível o suficiente para justificar isso. Em vez disso, ele permitiu que o chakra fluísse para sua lâmina curta, cujo brilho branco iluminou a arena. Então, sem hesitar, ele investiu. Os olhos de Dui se estreitaram. Com um golpe preciso, ele desviou o pulso de Sakumo no meio do golpe, recuando rapidamente para criar distância. Nada mal, murmurou Sakumo. Da próxima vez, vamos ver como você se esquiva disso. Seu teste inicial havia sido bem sucedido. Em termos de velocidade, Dui ainda estava um passo atrás dele. Portão da vida, abra. O grito alto de Dui ecoou pela arena. Seu rosto ficou vermelho enquanto o sangue corava por seu corpo, e uma aura de energia verde o envolveu. Este era o terceiro dos 8 portões. O portão da vida, o último limiar antes de se aventurar em território perigoso. Queime, jovem. Dui avançou como um raio. Suas imagens residuais preencheram a arena, raios verdes brilhantes que apareciam e desapareciam em um instante. Parece impressionante, comentou Nayuki quebrando outra semente. É sim. Totalmente liberada, essa técnica pode produzir um poder igual ou superior ao de um Kage, respondeu Kawakaze, jogando uma concha de lado casualmente. Na arena, o confronto estava chegando ao auge. Os socos e chutes de Dui vinham em ondas implacáveis, forçando Sakumo a se manter na defensiva. A cada golpe, Sakumo era empurrado para trás. Por fim, Dui acertou um chute poderoso que o lançou para o alto. Antes que Sakumo pudesse se recuperar, Dui reapareceu atrás dele, preparando uma série de ataques rápidos subsequentes. Suas mãos se moveram para prender o pulso de Sakumo com uma bandagem para um golpe final. Entretanto, antes que Dui pudesse completar a técnica, Sakumo desapareceu em um instante. A técnica do deus voador do trovão. Dui piscou confuso, olhando para o espaço agora vazio onde Sakumo estava. Ele é tão grande. Como alguém como ele desaparece desse jeito? Dui murmurou momentaneamente atordoado. Você é muito forte e um bom oponente, disse Sakumo calmamente. Mas isso não é suficiente. Sua voz veio de trás de Dui, resultado do uso preciso da técnica do deus voador do trovão dentro do dojo confinado. A vantagem era inteiramente sua. Antes que Dui pudesse reagir, Sakumo o atacou chutando com precisão. Ele havia descartado a espada deliberadamente, optando por usar punhos e pés. Depois de ser contido pelas artimanhas de Kawakaze por muito tempo, Sakumo precisava desabafar um pouco de frustração. Dui cruzou os braços para bloquear o chute, mas suas pupilas dilataram em descrença. Como alguém pode ser tão rápido? Nesse caso, não vou me conter. A chama da juventude nunca se apaga. Portão da alegria, abra-se. O sangue correu violentamente pelas veias de Dui, seu rosto escurecendo e suas feições se contorcendo sob a tensão. Suas pupilas desapareceram completamente e sua aura tornou-se feroz. Bom dia, pavão. Os punhos de Dui se moviam tão rápido que incendiavam o ar, criando rajadas semelhantes a chamas que caíam sobre Sakumo em uma barragem implacável. Cada golpe carregava imensa força e velocidade, cercando Sakumo em um turbilhão flamejante. A pressão extrema interrompeu a habilidade de Sakumo de usar a técnica do deus voador do trovão livremente, forçando-o a receber vários golpes antes de finalmente recuar do alcance de ataque de Dui. Isso foi lindo. O irmão mais velho foi espancado novamente. Os 2 espectadores descarados estavam aproveitando muito a partida, completamente absortos na exibição impetuosa de Dui. Eu perdi, disse Dui de repente, retirando os efeitos do portão da alegria e curvando-se levemente em derrota. Sakumo, no meio do caminho para pegar sua espada novamente, congelou no lugar. Você está desistindo? Perguntou ele, com um tom misto de descrença e frustração. Seus hematomas latejavam, e a ideia de aguentar aqueles socos em vão o fez querer tossir sangue. Você ainda não perdeu, disse Dui com sinceridade. Se não fosse uma luta de treino, eu já estaria morto. Você deliberadamente escolheu não me matar, e por isso sou grato. Dui não tinha ilusões sobre o resultado. Se Sakumo tivesse usado a espada em vez dos punhos, a luta teria terminado em segundos.
Sakumo soltou um suspiro de frustração e embainhou a lâmina com uma expressão sombria. Que tipo de monstro você é? Você é apenas um Chunin. É claro que Sakumo não sabia de toda a história, que sem a intervenção de Kawakaze, Dui poderia ter permanecido Genin por toda a vida. Nem sabia que Dui se tornaria lendário por derrotar os 7 espadachins da névoa à custa de sua vida. Após abrir os 6 portões, a resiliência de Dui era evidente. Seu treinamento físico lhe permitiu suportar os efeitos colaterais da técnica com facilidade. Era um contraste gritante com seu filho, Mighty Guy, que quase se destruía sempre que ultrapassava seus limites. Com calma e compostura, Dui recolocou seus pesos e retornou à mesa de pedra. Nesse ponto, o desdém de Sakumo pelo Chunin havia desaparecido completamente, substituído pelo respeito. Os 2 espectadores, percebendo o humor de Sakumo, rapidamente se endireitaram e pararam de provocar. Pela primeira vez, decidiram não colocar mais lenha na fogueira, permanecendo em silêncio como crianças obedientes. Capítulo 43. Dui, que tipo de técnica é essa? Sakumo perguntou, incapaz de esconder sua curiosidade. Eu o chamo de 8 portões internos, respondeu Dui honestamente. Mas por enquanto só posso abrir o 6º portão. Essa técnica pode abrir os 8 portões internos e superar a força do nível Kage? Nayuki interrompeu, lembrando-se das palavras anteriores de Kawakaze. Dui assentiu com a expressão séria. Sim, mas o 8º portão, o portão da morte, custa a vida. Só deve ser usado como último recurso. O rosto de Kawakaze assumiu uma expressão solene. Ele sabia muito bem o que aconteceria se o 8º portão fosse aberto. Afinal, a morte de Dui viria justamente disso. Haha, é muito cedo para se preocupar com isso, riu Dui, ignorando a gravidade do assunto. Ainda não cheguei nem perto desse nível. Eu poderia aprender sua técnica? Sakumo hesitou, seu rosto corando levemente ao finalmente expressar seu pedido. Os 8 portões o tentavam, seu poder potencial era sedutor demais para ser ignorado. Sakumo, a voz de Nayuki carregava preocupação e desaprovação. Ela sentiu que não era apenas rude fazer tal pedido, mas também perigoso para o marido praticar uma técnica tão perigosa. Tudo bem, é só uma técnica de taijutsu, disse Dui calorosamente, ignorando as preocupações de Nayuki. Se o irmão mais velho Sakumo quiser aprender, ficarei feliz em ensiná-lo. Ele deu um sorriso radiante. Como eu poderia deixar um camarada desacompanhado na estrada da juventude? A generosidade de Dui surpreendeu Kawakaze. Na linha do tempo original, Dui havia passado apenas os 8 portões para seu filho. Obrigado, disse Sakumo com sinceridade. Fique para o almoço e beba saquê comigo. É o mínimo que posso fazer. A franqueza e o espírito alegre de Dui conquistaram Sakumo. Ele estava entusiasmado com a ideia de treinar com alguém como Dui no futuro, uma alternativa revigorante ao estilo de luta afiado e habilidoso de Kawakaze. Durante o almoço, Sakumo e Dui beberam saquê até ficarem com os rostos vermelhos. Kawakaze não conseguia entender como seu irmão se dava tão bem com Dui. Será que o vínculo entre Kakashi e Gai começou com seus pais? Pensou Kawakaze, observando os dois rindo como velhos amigos. Quando chegou a hora de Dui ir embora, Kawakaze o viu, com o rosto vermelho, cambaleando em direção aos portões do clã Ataque. Infelizmente não consegui vê-lo executar o punho bêbado, Kawakaze murmurou para si mesmo. Talvez isso seja exclusivo do seu filho, Mighty Guy. Kawakaze, você não precisa se despedir de mim, respondeu Dui, com a voz alegre, apesar dos passos vacilantes. Eu consigo. Saki fez maravilhas para diminuir a distância entre eles. Dui não chamava mais Kawakaze formalmente. Tudo bem, tome cuidado, disse Kawakaze, observando cambalear para longe. Olhando para a figura de Dui se afastando, Kawakaze não pôde deixar de pensar que Konoha poderia em breve ter outro ninja lendário, cujo nome seria gravado na história durante a Segunda Grande Guerra Ninja. No dia seguinte, Sakumo começou a treinar com Mighty Dui, aprendendo seriamente os 8 portões internos. Nayuki ficou em casa, focada em cuidar do bebê, enquanto Kawakaze, como sempre, continuou agindo como se não tivesse nada melhor para fazer. Enquanto isso, Minato estava totalmente absorto no desenvolvimento do Rasengan, embora ainda não tivesse uma ideia clara de como proceder. Até Orochimaru começou a se perguntar se a sugestão de Kawakaze era para provocar o jovem gênio. Como alguém poderia condensar uma bola de chakra na mão, sem nenhuma propriedade elemental, girando em alta velocidade e completamente livre de estrutura? Resmungou Orochimaru para si mesmo. Se Kawakaze é tão brilhante em pensar em técnicas impossíveis, por que ele mesmo não as cria? Em outro lugar, Tsunade havia agendado uma conversa importante com Kawakaze para o dia e lhe dissera para ficar em casa. Não que isso importasse, Kawakaze raramente saía de casa, a menos que fosse para encontrá-la. Ela chegou pouco antes do almoço. Depois de comerem, os dois se sentaram na sala de meditação, onde Tsunade abordou o assunto. A conversa foi ao mesmo tempo delicada e profunda. Kawakaze, você se lembra quando eu mencionei que queria estudar as células do meu avô? Tsunade perguntou com um tom sério. Desta vez, Kawakaze não se sentiu nem um pouco sonolento. Sim, finalmente está na pauta. Kawakaze imediatamente se lembrou de Orochimaru cavando o túmulo do primeiro Hokage em busca das celas de Hashirama. O pensamento o deixou inquieto. Será que Tsunade está planejando me levar para roubar túmulos também? Ainda não decidi. É por isso que queria discutir isso com você, respondeu Tsunade. Kawakaze ficou em silêncio por um momento, ponderando. Se ela realmente me pedir para cavar um túmulo, eu deveria concordar. Ele rapidamente decidiu guardar esses pensamentos para si. Se eu errar o palpite, provavelmente vou acabar levando uma surra. O que você acha? Ele perguntou, mantendo uma expressão neutra. Tsunade exalou suavemente com a testa franzida. A vila já proibiu todas as pesquisas com as células do meu avô sob as ordens do sensei. Não só os dados experimentais estão trancados, como amostras reais das células dele também estão em posse deles, continuou ela. Eu estava pensando em pedir ao sensei acesso a elas. Ela hesitou antes de acrescentar.
mas não tenho certeza de que tipo de consequências isso pode trazer. Era evidente que Tsunade, apesar de sua força e confiança, entendia suas limitações ao lidar com Hiruzen Sarutobi e os outros pesos pesados da política da vila. Buscar o conselho de Kawakaze não era algo que ela fizesse levianamente. Normalmente, com sua personalidade, ela já estaria no escritório de seu sensei exigindo respostas. Deixe-me pensar sobre isso, disse Kawakaze pensativamente. Ele ponderou por um momento. Se ainda houvesse alguma célula de Hashirama no laboratório da vila, Orochimaru não teria arriscado tudo para desenterrar o túmulo do primeiro Hokage. Com Danzo desaparecido há muito tempo, eliminado pelo próprio Kawakaze, não havia ameaça iminente de abuso. O objetivo do terceiro Hokage sempre foi cultivar um usuário da liberação de madeira para a vila, o que não entrava em conflito com a posição do próprio Kawakaze. Mas, realisticamente, a taxa de sucesso na fusão das células de Hashirama era extremamente baixa. Mesmo na linha do tempo de Boruto, apenas um punhado de pessoas havia conseguido realizar a fusão com sucesso. Mesmo Might Guy, aleijado após abrir o oitavo portão, não havia recebido transplantes de células de Hashirama, uma clara indicação de sua utilidade limitada. Elas exigiam condições incrivelmente específicas e compatibilidade com o corpo do usuário. Depois de pensar bem, Kawakaze chegou a uma conclusão. Pode pedir, disse ele por fim, encontrando o olhar de Tsunade. Mas você tem que prometer que assim que a tecnologia for desenvolvida, criará um ninja com liberação de madeira para a vila. Isso é inegociável. Tsunade assentiu seriamente, indicando sua disposição em obedecer. No entanto, acrescentou Kawakaze, ninguém da geração do terceiro Hokage pode se envolver nos experimentos. Essa é a questão principal. Kawakaze sabia que não deveria deixar ninguém do círculo de Hiruzen interferir. Anos de pesquisa não haviam produzido resultados, o que era uma prova da inadequação de suas capacidades científicas. Ter mãos intrometidas só atrasaria ainda mais o processo. Tudo bem, concordou Tsunade com uma expressão de alívio no rosto. Vou falar com o sensei sobre isso. Sua ânsia era palpável. O laboratório subterrâneo de pesquisa do hospital estava totalmente equipado, e ela estava pronta para mergulhar no projeto. Não tenha pressa, disse Kawakaze com um sorriso, estendendo a mão para segurar a de Tsunade quando ela passou. Com um puxão repentino, Tsunade caiu em seus braços. O que você está fazendo? Tem gente aqui, ela protestou, pressionando levemente o peito dele, num tom de voz que misturava timidez e irritação. Não tem ninguém aqui, respondeu Kawakaze suavemente. Eu disse ao mordomo para ficar de guarda lá fora enquanto conversávamos. Tsunade piscou momentaneamente sem palavras. Você pelo menos providenciou isso? Beije-me e eu deixo você ir, provocou Kawakaze, aproximando-se mais. Não. Tsunade virou o rosto com a voz firme. Não significa sim, disse Kawakaze descaradamente, virando o rosto para ele e dando um beijo em sua bochecha corada. Milímetro. Os punhos de Tsunade batiam fracamente contra os ombros de Kawakaze, mas não havia força em sua resistência. Quando os lábios dele encontraram os dela, sua língua a explorou corajosamente, e os olhos de Tsunade se fecharam enquanto seu rosto ficou mais vermelho do que nunca. Você só sabe se aproveitar de mim, murmurou ela, afastando-se finalmente. Seu cabelo estava desgrenhado, sua expressão confusa e sua voz carregava um tom sedutor que arrepiou Kawakaze. Sem dizer uma palavra, ele abriu os braços e avançou em direção às pernas dela. Percebendo suas intenções, Tsunade desviou agilmente, recuando rapidamente. Eu disse depois. É mais tarde, gritou ela enquanto desaparecia da sala. Kawakaze soltou um suspiro de derrota, jogando-se de volta no chão preguiçosamente. Serviu-se de uma xícara de chá, resmungando para si mesmo. Essa raposa, não importa o quanto você evite, você ainda terá que me dar um filho algum dia. Ele terminou o chá de uma só vez, levantou-se e saiu da sala de meditação. O silêncio era sufocante. No dojo, Nayuki aproveitava o sol enquanto Sakumo estava treinando novamente. Kawakaze não conseguiu conter o riso. Aqueles dois fanáticos por treinamento realmente formavam uma dupla perfeita. Animado, ele diminuiu o passo e se abaixou para coçar Onimaru, que imediatamente se inclinou ao seu toque. Onimaru ronronou baixinho de contentamento, pensando, eu nunca teria acreditado que esse homem assustador tivesse tanta habilidade com massagens. Ele só me intimidou antes. Enquanto isso, Tsunade chegou ao prédio do Hokage. Ela parou em frente ao escritório de Hiruzen Sarutobi e bateu firmemente na porta. Capítulo 44. Entre. A voz do terceiro Hokage veio de dentro da porta. Tsunade entrou na sala e notou que sua professora era a única presente. Foi um alívio e isso facilitaria a conversa. Sensei. Sim? O que foi? O terceiro Hokage tirou o cachimbo da boca, sorrindo levemente. Vocês geralmente não vêm aqui sem um motivo. Sensei, quero lhe pedir uma coisa. Ah? Seu sorriso se aprofundou. Ele conhecia Tsunade bem. Se o pedido dela não fosse excessivo, provavelmente concordaria. O que foi? As células do meu avô e os dados da pesquisa que foram selados. A franqueza de Tsunade permaneceu inalterada. A expressão do terceiro Hokage ficou séria. Suas sobrancelhas franziram. O que você quer fazer com isso? Quero reiniciar o projeto experimental. Não. Vá embora agora. Sua recusa foi imediata e firme. O peso do passado, as vidas perdidas naqueles experimentos, permanecia como uma lembrança dolorosa. Era por isso que ele ficara tão enfurecido com o trabalho secreto posterior de Orochimaru. Se Orochimaru não fosse quem era, o terceiro Hokage poderia tê-lo executado por isso. Sensei, não farei nada imprudente. Não. Seu tom não deixou espaço para debate. Sua expressão era sombria e resoluta. Sensei, prometo não conduzir experimentos em humanos até que haja resultados, insistiu Tsunade. Não haverá vítimas entre os inocentes. Naquela época, o experimento falhou porque foi feito às pressas. É por isso que tantas vidas foram perdidas. Não deixarei que isso aconteça novamente.
Ela fez uma pausa antes de acrescentar, e se a pesquisa for bem sucedida, Konoha ganhará outro ninja capaz de usar a liberação de madeira. A liberação de madeira não é parte do que define Konoha? Sem ela, esta ainda seria a Konoha que conhecemos? O terceiro Hokage permaneceu em silêncio, mas seu olhar vacilou ligeiramente. Enquanto houver folhas voando por aí, sempre haverá fogo queimando, continuou Tsunade com a voz firme. A vontade do fogo perdurará, e com o poder da liberação de madeira, ela brilhará mais intensamente do que nunca. Suas palavras o tocaram profundamente. A vontade do fogo fora sua filosofia de vida, uma crença que ele transmitirá e sustentara com fé inabalável. O terceiro Hokage suspirou profundamente. Tudo bem, eu te dou, mas apenas com a condição de que nenhuma vida inocente seja perdida. Sua concessão carregava consigo um entendimento tácito. Ele conhecia a natureza de tais experimentos e que, eventualmente, a experimentação humana seria inevitável. O melhor que ele podia fazer era garantir que a linha entre participantes inocentes e voluntários jamais fosse cruzada. Ok, eu prometo. A resposta de Tsunade foi resoluta. Ela já havia se preparado para aquele momento. E preciso enviar alguém para supervisionar o projeto, acrescentou o terceiro Hokage. Ele queria algum tipo de controle, mesmo que simbólico. Não. Preciso de autonomia completa, respondeu Tsunade com firmeza, seguindo à risca as instruções de Kawakaze. No momento, sou a melhor pesquisadora em ciências médicas de Konoha. Se alguém interferir, só vai me atrasar. O terceiro Hokage hesitou. Não podia argumentar. O que ela disse era inegavelmente verdade. Esqueça. Vou te levar para buscar. Já tendo decidido atender ao seu pedido, o terceiro Hokage resolveu confiar em Tsunade, cuja linhagem estava mais profundamente ligada à fundação de Konoha do que a sua. A família dela havia sido um dos pilares da criação de Konoha. Levantando-se da cadeira, o terceiro Hokage aproximou-se do cofre. De lá, retirou uma caixa de ferro há muito esquecida, destrancando-a com uma chave pesada que retirou de dentro. Vamos, disse ele, fechando o cofre e liderando o caminho para fora do escritório. Tsunade seguiu silenciosamente com uma expressão ilegível. Assim que deixaram o prédio do Hokage, o terceiro Hokage dispensou os Zambu que o seguiam com um aceno casual. Ele continuou com Tsunade, adentrando a floresta que cercava Konoha. Você sabe de onde vieram as células do seu avô? Ele perguntou, quebrando o silêncio enquanto as árvores se fechavam ao redor deles. Não, admitiu Tsunade. Ela nunca havia considerado a origem das células antes. O sensei os deixou para trás, revelou o terceiro Hokage, com a voz carregada de nostalgia. Ele acreditava que as células do primeiro Hokage tinham um valor estratégico inimaginável para Konoha. Tsunade não se surpreendeu. Se foi ele, faz sentido, respondeu ela. Seu segundo avô sempre fora pragmático, um homem que priorizava estratégia e benefícios acima de sentimentos pessoais. Sua inteligência e natureza calculista eram lendárias. Infelizmente, o sensei faleceu antes de poder completar o experimento, continuou o terceiro Hokage. Depois disso, a falta de poder de combate de alto nível de Konoha nos deixou vulneráveis, e eu cometi o erro de me apressar para obter resultados. Esse desespero levou ao desastre. Ele parou e se virou para encarar Tsunade com um olhar penetrante. Você entende por que estou te contando isso? Tsunade o encarou sem hesitar. Eu entendo, sensei. Não cometerei os mesmos erros que você. Suas palavras foram diretas, sem oferecer consolo nem tentar suavizar a verdade. Um erro era um erro, e ela não iria disfarçá-lo. Ótimo, disse o terceiro Hokage, sua expressão se transformando em um sorriso fraco e autodepreciativo. Sem dizer mais nada, ele retomou a caminhada. A jornada os levou para o interior das montanhas, onde finalmente chegaram a uma grande rocha escondida. O terceiro Hokage se aproximou e pressionou um compartimento secreto. Um estrondo baixo ecoou quando a entrada de uma caverna se abriu. Para garantir que essa pesquisa permanecesse escondida das nações inimigas, o sensei supervisionou pessoalmente a construção desta caverna, explicou ele, entrando na entrada sombria. Tsunade seguiu enquanto o terceiro Hokage acendia as luzes uma a uma. O brilho fraco iluminou o espaço subterrâneo, revelando uma estrutura complexa e autossuficiente. Ela olhou ao redor, impressionada, apesar de tudo. É incrível que este lugar ainda funcione depois de tantos anos. O segundo avô era realmente um gênio. É logo ali na frente. Você trouxe o pergaminho de armazenamento, certo? Tsunade assentiu em confirmação, seguindo o terceiro Hokage enquanto se aproximavam de um grande portão de ferro. Ele pegou a chave e tentou destrancá-lo, mas o mecanismo estava rígido devido a anos de desuso. Após algum esforço, o portão finalmente se abriu com um rangido, revelando uma sala mal iluminada, repleta de equipamentos experimentais antigos e documentos insignificantes espalhados. Sem parar, o terceiro Hokage caminhou em direção a outra porta escondida e a abriu. Dentro havia um armário cuidadosamente abarrotado de arquivos. Cada rótulo chamou a atenção de Tsunade. Experimento 1, Experimento 2, Clã Senju, Clã Uchiha, Clã Shimura, Clã Sarutobi. Eram todos registros de experimentos ao vivo. Tsunade sentiu o estômago embrulhar ao folhear o conteúdo. Só então ela compreendeu o imenso custo que Konoha havia pago por esses testes. Leve-o embora. É tudo pecado meu, disse o terceiro Hokage pesadamente, com a voz carregada de arrependimento. Tsunade olhou para seu professor, que de repente parecia mais velho, sobrecarregado pelo peso de decisões passadas. Sensei, eu vou conseguir, ela disse, com a voz calma, mas resoluta. Sem dizer mais nada, ela pegou seu pergaminho de armazenamento, desenrolando-o com precisão. Com alguns selos manuais experientes, ela selou todo o armário dentro do pergaminho.
O terceiro Hokage observou o armário desaparecer, com um leve alívio suavizando sua expressão. Embora o peso de suas ações nunca o abandonasse de fato, ver os documentos sumir aliviou um pouco o peso de seu coração. Ele então levou Tsunade até um freezer no canto mais distante da sala. Ao abri-lo, revelou as células preservadas de Hashirama Senju. Não há mais necessidade deste lugar existir, disse ele enquanto saíam da caverna. Está cheio de nada além de memórias dolorosas. Uma vez lá fora, o terceiro Hokage realizou uma série de selos de mão. Com o jutsu de liberação de terra, ele selou a entrada da caverna, enterrando-a completamente. Os pecados daquele lugar, decidiu ele, recairiam exclusivamente sobre seus ombros. Tsunade, percebendo a tristeza persistente em seu professor, permaneceu ao seu lado. Os dois caminharam de volta para a vila em silêncio, o peso do passado os separando. Pela primeira vez, Tsunade viu uma vulnerabilidade em seu professor que nunca havia testemunhado antes. Ele realmente está ficando velho, pensou ela. Lembranças de sua infância, aprendendo com ele, ao lado de Orochimaru e Jiraiya, vieram à tona sem que ninguém pedisse. Naquela época, ele era cheio de energia, um jovem Hokage que ascendera ao cargo aos 20 e poucos anos e conduzira Konoha a uma era de prosperidade. Agora era a hora dela, Tsunade, assumir as responsabilidades que ele carregou por tanto tempo. Ao chegarem ao prédio do Hokage, Tsunade foi direto para seu escritório e sentou-se. O terceiro Hokage, por sua vez, mal havia acendido seu cachimbo quando um agente da Anbu invadiu a sala. Terceiro Hokage, relatório urgente, anunciou a Anbu. Ans da Salamandra do País da Chuva declarou guerra a Konoha, Suna e ao País do Ferro simultaneamente. A guerra na linha de frente já começou. Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Kawakaze estava certo. Não faz nem 15 dias. Reúnam todos os Nin da vila e encontrem-se no departamento de operações, ordenou o terceiro Hokage, levantando-se abruptamente e batendo seu cachimbo na mesa. Naquele momento, ele se transformou novamente no líder imponente. Sua presença era imponente, sua voz decisiva e sua aura de autoridade absoluta. Este ainda era o terceiro Hokage, um general que não tolerava desafios. Capítulo 45. A conhecida sala de conferências de operações de guerra permaneceu inalterada, o local onde Kawakaze conhecera Tsunade. Desta vez, Kawakaze estava ao lado dela, os dois alinhados em silenciosa expectativa. Perto dali, Orochimaru e Sakuma observavam com expressões indecifráveis. Mais Nin ainda estavam a caminho, e o terceiro Hokage ainda não havia chegado. Kawakaze é um mestre da dedução. Eu te admiro, comentou Orochimaru com um tom sombrio, refletindo a gravidade da situação. A guerra finalmente havia começado. Foi só um pouco de especulação, respondeu Kawakaze modestamente, mas eu não esperava que Ans da Salamandra fosse tão ousado. O conhecimento de Kawakaze ia além da mera observação. Ele havia lido as crônicas originais. Uma nação minúscula como a Terra da Chuva, enfrentando 3 guerras simultâneas, era quase insondável. No entanto, Ans da Salamandra havia realizado feitos extraordinários. Ele se manteve firme contra a vovó Chiyo de Tsunagakure, igualou Mifune do País do Ferro em combate, mas poupou sua vida e humilhou os discípulos do terceiro Hokage, concedendo-lhes o infame título de Sannin. Na verdade, o título de semideus não era exagero para Ans. Kawakaze não pôde deixar de pensar. Este homem personifica o desafio imprudente da juventude, inflexível, destemido, determinado a derrubar as grandes potências. A Terra da Chuva ousou provocar Konoha, o sensei deve estar furioso, comentou Tsunade, olhando para seu escritório. Ela vira o terceiro Hokage quebrar o cachimbo na mesa mais cedo, frustrado. Não devemos subestimar Ans da Salamandra, Kawakaze a advertiu. Ele conhecia bem o perigo, a própria Tsunade escapara por pouco da morte nas mãos de Ans, salvo apenas pela intervenção de Jiraiya. Você tem razão, Kawakaze, admitiu Orochimaru. O semideus do mundo ninja conquistou sua reputação. Ele acreditava que não havia falsidade por trás de um nome tão famoso. Enquanto isso, Sakuma permanecia em silêncio, com sua postura estoica e inabalável. Kawakaze encostou-se no ombro do irmão mais velho, interrompendo sua imobilidade. Irmão, por que você não diz alguma coisa? Se a Terra da Chuva quer lutar, então deixe-os lutar, respondeu Sakuma secamente, com a voz firme e o olhar inabalável. Kawakaze deu um sorriso irônico. Você é tão arrogante, provocou, rompendo a compostura impenetrável de Sakuma. Sakuma começou, mas suas palavras foram interrompidas quando Kawakaze se endireitou abruptamente. O terceiro Hokage está aqui. Sakuma engoliu a resposta visivelmente irritado. Tsunade, observando os irmãos, sentiu uma dor de cabeça iminente. Pelo menos sua cunhada Nayuki estava descansando em casa e não teria que lidar com isso. Orochimaru, por outro lado, parecia entretido com as palhaçadas dos irmãos, um raro momento de diversão para ele. A sala ficou em silêncio quando o terceiro Hokage entrou, ladeado por seus conselheiros de confiança, Koharu Tatani e Omura Mitokado. A tensão opressiva na sala era palpável quando a reunião começou. O terceiro Hokage ficou parado por um momento antes de começar a falar. A Terra da Chuva declarou guerra a Konoha, e a guerra já começou. Reuni vocês aqui hoje por um motivo, mostrar a Ans da Salamandra que a dignidade de Konoha não pode ser violada. Liderados por Orochimaru, partiremos para a Terra da Chuva amanhã. Não há espaço para derrota nesta batalha. Entendido? Não se tratava de uma discussão, apenas do terceiro Hokage dando ordens unilateralmente. Sua voz se elevou bruscamente no final, exigindo atenção. Sua autoridade era inegável, e os Nin presentes na sala responderam em uníssono. Vamos completar a missão a todo custo. A atmosfera estava carregada, o grupo unido pela vontade do fogo. Orochimaru, organize a lista dos que serão enviados e dos que ficarão. Traga-a para mim depois. Sim, sensei, respondeu Orochimaru. Com isso, o terceiro Hokage partiu, ladeado por seus 2 conselheiros silenciosos. Eu vou, anunciou Sakuma, dando um passo à frente.
Kawakaze só conseguiu suspirar e segui-lo, com um sorriso irônico no rosto, incapaz de conter seu determinado irmão mais velho. Tsunade, você deve permanecer na vila por enquanto, sugeriu Kawakaze. A guerra está apenas começando, e ainda não deve haver grandes movimentações. Você pode se juntar a nós mais tarde, se necessário. Kawakaze sabia que Tsunade acabará de receber as células de Hashirama e precisava de tempo para estudá-las. Não havia motivo para ela correr para o campo de batalha por causa dele. Kawakaze interrompeu Orochimaru, aliviando o clima pesado. Talvez Tsunade nem precise se juntar à luta. A guerra pode acabar rápido. Espero que sim, respondeu Kawakaze, forçando um sorriso. Ele sabia que não era bem assim. Aquela guerra provavelmente se arrastaria por anos. Tudo bem, farei o que você diz, Tsunade concordou, seus olhos permanecendo em Kawakaze por um momento antes de desistir. Vou indo, disse Orochimaru, desculpando-se. Ele tinha muito a preparar, e organizar a lista de convocação dos Nin sozinho levaria o dia inteiro. Kawakaze partiu com Sakumo e Tsunade. Eles tinham que partir no dia seguinte e ainda precisavam arrumar suas coisas. Vou ao hospital primeiro. Vejo vocês à noite, disse Tsunade enquanto se separavam após saírem do prédio do Hokage. Certo, respondeu Kawakaze, observando-a sair antes de continuar a caminhada para casa com Sakumo. Irmãozão, por que você está com tanta pressa? Perguntou Kawakaze, perplexo. Sua cunhada acabará de engravidar, mas Sakumo parecia ansioso para se juntar à guerra. Se não lutarmos até a morte, como a próxima geração poderá viver bem? Os olhos de Sakumo carregavam uma rara profundidade de emoção. Somente na frente do irmão mais novo ele revelaria seus verdadeiros pensamentos. Kawakaze compreendeu então que as ações de seu irmão eram movidas por um profundo amor pela vila. Essa mesma devoção o levaria mais tarde ao seu trágico fim, abandonado pela vila que tanto estimava. Mas Kawakaze jurou que desta vez seria diferente. Danzo se fora, e Sakumo ainda o tinha, Naoki e o ainda não nascido Kakashi. Eu não sabia que você é alguém tão sem graça, tinha ideais tão elevados, Kawakaze provocou, tentando aliviar a atmosfera pesada. Não tenho nada a lhe dizer, respondeu Sakumo, lançando um olhar de soslaio antes de seguir em frente e desaparecer rapidamente de vista. Kawakaze riu baixinho, balançando a cabeça. Seu irmão mais velho era sempre fácil de provocar. Quando chegaram em casa, Navaki e Minato já estavam de volta do treinamento com Orochimaru, praticando no dojo. Navaki e Minato, venham aqui, chamou Kawakaze. Sim, irmão mais velho, sensei. O que foi? Responderam eles, trotando até lá. Como está indo seu treinamento? Ainda não estou progredindo no desenvolvimento do ninjutsu. Estou decepcionando você, sensei, admitiu Minato, envergonhado. Ele vinha estudando materiais com Orochimaru há algum tempo, mas não havia encontrado nada útil. Haha, tudo bem. Você ainda é jovem, tem bastante tempo, Kawakaze o tranquilizou. Desenvolver ninjutsu aos 10 anos era uma meta ambiciosa, e ele já havia diminuído suas expectativas. Sensei, estou indo muito bem. Só preciso de mais experiência prática. Eu diria que estou no nível Chunin agora, gabou-se Navaki, transbordando de orgulho. Desde que conheceu Kawakaze, seu progresso tinha sido notável. Nada mal, disse Kawakaze, assentindo. Seu tom então ficou sério. Estamos em guerra com a Terra da Chuva. Você sabia? Os dois garotos balançaram a cabeça, a notícia ainda não havia chegado até eles. Vou para a frente de batalha amanhã, continuou Kawakaze. E levo vocês dois comigo. O ninja que nunca viu sangue não é um ninja de verdade. Sua expressão tornou-se sombria. Guerra não era brincadeira, e ele não tinha certeza se conseguiria protegê-los o tempo todo. Certo, responderam os dois em uníssono, com entusiasmo juvenil transbordando. Eles ainda não entendiam os verdadeiros horrores da guerra, mas logo aprenderiam. Só isso. Faça as malas hoje à noite e partiremos amanhã de manhã, instruiu Kawakaze antes de acrescentar. Navaki, fique para o jantar. Sua irmã está vindo. Com isso, Kawakaze se levantou e foi embora, deixando os dois garotos ainda radiantes de entusiasmo. Depois que ele saiu, eles continuaram conversando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Tsunade chegou ao hospital e foi direto para o laboratório de pesquisa subterrâneo, sozinha. Ela recuperou os dados e as células de Hashirama de um pergaminho de armazenamento, classificando meticulosamente os documentos em categorias e devolvendo as células ao congelador. Sem ninguém em quem pudesse confiar plenamente para ajudá-la, ela cuidou de tudo sozinha. Quando terminou de organizar os materiais, já era quase hora do almoço. Ela deixou o hospital e foi para a residência do clã Ataque. Na casa, a mesa já estava farta com uma impressionante variedade de comida. Kawakaze, pensando na falta de luxos no campo de batalha, sentiu vontade de preparar outra mesa só para se deliciar uma última vez. Quando Tsunade chegou, a refeição começou. Vou levar Navaki comigo amanhã, Kawakaze informou-a casualmente. Então eu o deixarei em suas mãos, respondeu Tsunade com uma expressão calma. Navaki queria se juntar à guerra há muito tempo e com Kawakaze cuidando dele, ela se sentiu menos preocupada. Não se preocupe, eu cuido dele, Kawakaze assegurou-lhe, colocando a mão sobre a dela. Sem ninguém por perto para testemunhar o gesto, Navaki manteve a cabeça baixa, concentrando-se na comida, enquanto Minato observava em silêncio com um olhar cúmplice. Seus pensamentos se voltaram para a garota ruiva que ele vinha negligenciando devido ao seu treinamento, e ele silenciosamente culpou Kawakaze pela distração. Se você tiver alguma notícia, passe adiante através de Katsuyu, disse Tsunade, planejando usar sua invocação como mensageira. Entendido, respondeu Kawakaze. Agora vamos beber. Ele ergueu sua taça de saquê e o grupo brindou. Naoki, devido à gravidez, tomou um gole de leite. À medida que o saquê fluía, a atmosfera se tornava mais leve, aliviando o peso da guerra iminente.
Ao final da refeição, Tsunade havia bebido demais, intencionalmente ou não. Minato, por sua vez, saiu desajeitadamente com Navaki para a residência Senju, usando a desculpa de se despedir de Kushina antes de partirem. Com uma pessoa a menos por perto, Kawakaze sentiu que havia vencido a noite. Sob o olhar incrédulo de Sakumo, Kawakaze, ainda firme em seus pés, carregou Tsunade desmaiada para o quarto. A mente de Sakumo fervilhava com palavras como vergonhoso e valores familiares, mas nenhuma saiu. Em vez disso, lamentou silenciosamente como os tempos haviam mudado. Na época em que ele e Nayuki namoravam, apenas dar as mãos era o suficiente para fazê-los corar. No quarto, Kawakaze deitou Tsunade delicadamente na cama e tirou seu sobretudo. Ela murmurou dormindo, volte em segurança. O rosto pálido e inocente dela tocou o coração de Kawakaze. Ele se inclinou, beijou-a suavemente na testa e deitou-se ao lado dela, abraçando-a forte enquanto adormecia. Na residência Senju, Minato tentava apaziguar uma Kushina irada. Ela estava de braços cruzados e fazia beicinho, visivelmente descontente. Foi o sensei que me pediu para desenvolver o ninjutsu, disse Minato, oferecendo uma explicação. Eu não queria te negligenciar. Kushina não se convenceu e virou as costas para ele em protesto. Vou embora amanhã, acrescentou, suavizando o tom. É por isso que vim, para me despedir. Vou embora amanhã de manhã e você nem olha para mim uma última vez? Sua determinação vacilou quando Minato usou seu golpe final, um olhar desamparado, quase suplicante. Kushina suspirou e finalmente se virou para encará-lo. Vou me despedir de você. Na manhã seguinte, Tsunade acordou aninhada nos braços de Kawakaze. Sentindo a mão grande dele pousada sobre si, ela cuidadosamente a afastou. Você não está sendo honesto nem dormindo, ela murmurou. Virando-se para encará-lo, ela passou os cabelos loiro claro sob o nariz dele. Kawakaze instintivamente estendeu a mão para pegá-los enquanto dormia, mas ela os puxou. De repente, seus olhos se abriram de repente e ele a puxou de volta para seus braços. É cedo, e não estou com vontade de ser provocado, disse Kawakaze com um sorriso travesso, apertando-o ainda mais. Suas curvas amplas eram pressionadas e achatadas. As bochechas de Tsunade coraram ao sentir algo firme contra o abdômen. Corando furiosamente, ela se desvencilhou rapidamente. Ops, preciso me levantar, disse ela antes de sair apressadamente do quarto. Covarde, Kawakaze murmurou com uma risada, espreguiçando-se antes de se levantar. No café da manhã, Navaki e Minato chegaram carregando suas sacolas com Kushina logo atrás. O grupo se preparou para partir após a refeição, e Nayuki entregou uma sacola cuidadosamente preparada para Sakumo enquanto trocavam despedidas sinceras. Estarei esperando você voltar, disse Nayuki suavemente, com os olhos cheios de preocupação. O campo de batalha era imprevisível, e tudo que Nayuki podia esperar era seu retorno em segurança. Espere por mim, respondeu Sakumo, beijando sua testa, uma rara demonstração pública de afeto. Kawakaze, por sua vez, entregou um pergaminho a Minato. Carregue isto, disse ele casualmente. O jovem discípulo aceitou sem reclamar, embora Kushina lançasse a Kawakaze um olhar de desdém. Você não parece nem um pouco um ancião responsável, ela murmurou. Minato, tenha cuidado, disse Kushina suavemente. Minato assentiu firmemente. Sentirei sua falta, acrescentou timidamente antes de se virar, mal conseguindo disfarçar as emoções. Minato, igualmente emocionado, respondeu, sentirei sua falta também. Kawakaze, por sua vez, não disse nada, mas deu um abraço apertado em Tsunade. Se você realmente sente minha falta, vamos nos encontrar na floresta Shikotsu, sugeriu. Nossa, a arte da invocação reversa de alguma forma se transformou em uma ferramenta de namoro. Nenhum deles demonstrou o devido respeito pela senhora Katsuyu. Em frente à casa do clã Ataki, os dois grupos se separaram. Navaki finalmente recebeu um tapinha da irmã e uma única instrução. Ouça seu irmão mais velho. Sem isso, ele seria o único a se sentir solitário. Quando chegaram à entrada da vila, um grande grupo de Jnin, junto com Shinin e Genin, já havia se reunido. Kawakaze, Sakumo gritou uma voz alta e familiar. Era Might Dui, com seu penteado brilhante repartido ao meio inconfundível. Como Kawakaze esperava, seu irmão trouxera seu novo amigo. Dui, vamos! A essa altura, Orochimaru já havia dado o sinal para avançar. Um grande número de ninjas de Konoha começou a marchar em direção à fronteira do País da Chuva. Kawakaze, olhando para um mapa do mundo ninja, estimou que embora Jnin pudesse cobrir a distância entre Konoha e o País da Chuva em cerca de 2 dias em velocidade máxima, o ritmo mais lento daquele grande grupo, incluindo Genin e as caravanas de suprimentos, significava que levaria pelo menos meio mês. A Terra da Chuva situava-se na fronteira onde as terras do fogo, do vento e da terra convergiam. Também fazia fronteira com a Terra da Grama e era separada da Terra do Ferro pelas terras da água e da grama. Kawakaze não conseguia entender por que Ans da Salamandra insistia em incitar tanto conflito. A chuva caía incessantemente na Terra da Chuva, acumulando-se em vales transbordantes. Embora os ninjas de Amegakuri fossem poucos em número, a liderança rígida e autoritária de Ans os havia forjado em uma força habilidosa, adepta de assassinatos e coleta de informações. Estudando o mapa, Kawakaze analisou as informações que havia coletado do trabalho original e decidiu agir por conta própria. O ritmo da força principal era muito lento. Liderá-la era responsabilidade de Orochimaru, não de Kawakaze. Ele reuniu Sakumo e Dui, acolheu 2 jovens ninjas e informou Orochimaru de seu plano de se separar do grupo principal. Ao longo do caminho, eles viajaram de forma independente, caçando animais para se alimentar. O pergaminho de armazenamento de Kawakaze continha até um conjunto de utensílios de cozinha, o que lhe rendeu um aceno de aprovação de Sakumo, que normalmente cuidava da cozinha. Este meu irmãozinho tem um talento nato, pensou Sakumo. Ele não conseguiu evitar resmungar internamente. Porque o irmão mais velho é quem cozinha para o irmãozinho.
Onde está a justiça nisso? Após uma semana de marchas forçadas, o grupo finalmente cruzou a fronteira para a Terra da Chuva. Usando as coordenadas fornecidas por Orochimaru, eles localizaram a equipe de negociação avançada de Konoha. Capítulo 47. Kavakazi e Sakumo entraram cautelosamente na Terra da Chuva com expressões tensas. Assim que chegaram ao acampamento escondido, foram interceptados por ninjas usando protetores de testa de Konoha, cada um segurando kunai em punho. Os guardas estavam bem dentro do alcance sensorial de Kavakazi. Quem está aí? Perguntou um deles. Os dois eram ninjas de Konoha, vestidos com coletes verdes que significavam a classificação Chunin. Eu sou Kavakazi Ataki, do clã Ataki, um Chunin, disse Kavakazi, mostrando sua identificação. Este é meu irmão mais velho, Sakuma Ataki. Um dos ninjas pegou a identificação com cautela, sem abaixar a arma até confirmar sua autenticidade. Após várias verificações, eles finalmente relaxaram suas posturas. Chunin Ryu Asakawa, apresento meus respeitos ao Lorde Kavakazi. Chunin Kira, apresento meus respeitos ao Lorde Kavakazi, disseram eles formalmente. Kavakazi recuperou sua identificação, embora não conseguisse se livrar da sensação de que havia algo errado no acampamento. Aconteceu alguma coisa aqui? Ele perguntou. Sakumo, igualmente nervoso, examinou a área. O acampamento exalava uma sensação de inquietação, a tensão era palpável. Lorde Kavakazi, estamos aguardando reforços, começou Asakawa. Mas temos sofrido assassinatos frequentes e ataques furtivos de ninjas de Amegakure. Como uma unidade de negociação avançada, nossa força de combate é limitada, e as baixas têm sido severas. A explicação de Asakawa foi calma, mas o peso da situação era evidente. Quem está liderando sua equipe? Perguntou Kavakazi na esperança de consultar o comandante. O senhor Fumishi Aburami caiu, respondeu Asakawa com a voz carregada de tristeza. Sakumo gesticulou em direção ao acampamento. Vamos dar uma olhada. Kavakazi assentiu e o seguiu. Lá dentro, o acampamento estava em completa desordem. As tendas estavam rasgadas e mal ofereciam abrigo contra o vento e a chuva implacáveis. Gritos dos feridos ecoavam de dentro, enquanto alguns ninjas com tendas intactas se reuniam ao redor, evidentemente aliviados com a chegada de reforços. Para os ninjas mais jovens, Navaki e Minato, este foi o primeiro encontro com as consequências sombrias da guerra. Seus rostos pálidos revelavam o choque. Estes são Chunin Kavakazi Ataki e Sakuma Ataki, Asakawa os apresentou ao grupo. Ouvi falar do Lorde Kavakazi, o gênio Chunin do clã Ataki, disse um ninja. E o senhor Sakumo, o chefe do clã, acrescentou outro. Muitos dos ninjas presentes já tinham ouvido falar dos dois irmãos, o que tornou mais fácil para eles seguirem ordens. Tudo bem, silêncio. Kavakazi interrompeu a conversa com uma voz autoritária. Não era hora para conversa fiada. A força principal ainda está a caminho e provavelmente chegará em cerca de uma semana. De agora em diante, sigam meus comandos. Entendido? Ele fixou seu olhar ardente nos ninjas de nível médio e baixo. Ninguém ousou encará-lo. Sem objeções. Ótimo. Agora, algum de vocês é especialista em liberação da terra? Kavakazi inicialmente designou o ninja da liberação de terra para construir uma cabana de barro para os feridos, proporcionando-lhes um local adequado para se recuperarem. Em seguida, organizou a substituição das tendas desgastadas do acampamento e delegou tarefas de acordo com a experiência de cada ninja. Os postos de guarda foram reposicionados estrategicamente, aproveitando sua visão aguçada, que havia melhorado significativamente. Após esses ajustes, o acampamento finalmente começou a dar sinais de vitalidade. As refeições foram preparadas e a atmosfera sombria antes, dominada pelo medo e pelo baixo moral devido aos assassinatos e ataques furtivos dos ninjas de Amegakure, começou a se dissipar. O medo inicial era compreensível. Até mesmo o Chunin experiente do clã Aburami havia caído, deixando os outros se sentindo impotentes. O próprio Kavakazi recebeu tratamento especial, com os ninjas da liberação de terra preparando um quarto modesto para ele. Embora simples, era muito mais confortável do que uma tenda. Dentro da sala, Kavakazi e outros 4 compartilharam uma refeição. A panela estava cheia de macarrão, uma refeição decente considerando as circunstâncias. Cada um comeu alegremente em pequenas tigelas. Qual é o plano agora? Sakumo perguntou ao irmão entre mordidas. Vamos continuar esperando? Esperar não é meu estilo, respondeu Kavakazi. Se os ninjas de Amegakure ousarem vir, eles devem estar prontos para morrer. Isso provavelmente é uma cortina de fumaça de Ans, da salamandra. Com a guerra se estendendo por 3 frentes, ele não tem capacidade de resistir em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está usando assassinatos para nos atrasar, ganhando tempo para derrotar cada frente individualmente. Essa é a verdadeira estratégia dele. Sakumo franziu a testa, refletindo sobre a explicação de Kavakazi. Parecia plausível, embora a estratégia não fosse seu ponto forte. Assassinato era sua especialidade, mas quando se tratava de planejamento mais amplo, ele não era particularmente habilidoso. Enquanto isso, Dui não prestava atenção à conversa, totalmente concentrado em comer e consumir muito mais do que lhe cabia. Kavakazi entendia que o treinamento de taijutsu exigia imensa energia, mas Dui estava tirando comida dos mais jovens. Navaki e Minato pareciam desamparados com suas pequenas tigelas quase vazias, enquanto lançavam olhares de pena para Kavakazi. Relutantemente, Kavakazi interveio, abaixando um pouco a porção de Dui para garantir que as crianças tivessem o suficiente para comer. Dui, no entanto, estava radiante, mesmo com menos comida. Para contornar a situação embaraçosa, Kavakazi voltou a discutir estratégias com seu irmão. Neste momento, quem está causando problemas é a Megakure, o que significa que o alvo principal de Ans não somos nós em Konoha, explicou Kavakazi. Pretendo tomar a iniciativa ou pelo menos fazer a Megakure pensar 2 vezes antes de voltar, especialmente antes da chegada da força principal. Sakumo se ofereceu imediatamente. Deixe comigo. Eu cuido desses ratos irritantes.
Irmãozão, você e Dui fiquem para trás para proteger o acampamento, respondeu Kavakazi. Levarei Minato e Navaki comigo. Eles precisam de uma luta de verdade para ganhar experiência. Kavakazi foi sincero em seu raciocínio. Uma unidade pequena e de elite era ideal para o desenvolvimento dos dois jovens ninjas. Batalhas massivas não ajudariam muito. Até mesmo um genin poderia matar um Chunin com um pouco de sorte. Isso não é um pouco arriscado? Questionou Sakumo, preocupado com a segurança dos dois novatos. Não se preocupe, Kavakazi o tranquilizou. Eu os marquei com minha técnica do deus voador do trovão. Se algo acontecer, estarei lá para salvá-los. Ao ouvir isso, Sakumo cedeu. Tudo bem, então Dui e eu ficaremos. Ele colocou a mão no ombro de Dui, e Dui assentiu. Não se preocupe, Kavakazi. O acampamento está seguro conosco, declarou Dui confiante, embora o macarrão ainda pendurado em seus lábios prejudicasse um pouco seu tom sério. Kavakazi, lembrando-se da obra original e de quão feroz Dui podia ser em batalha, sem falar de seu filho ainda mais feroz, não pôde deixar de achar isso irônico. Virando-se para Minato e Navaki, Kavakazi perguntou, vocês têm alguma pergunta? Estamos prontos, responderam os dois jovens ninjas respeitosamente, colocando suas tigelas no chão, apesar de ainda estarem comendo. Ótimo. Termine sua refeição e depois me siga, ordenou Kavakazi antes de se levantar e sair do quarto. Ele tinha outra tarefa a cumprir e logo encontrou Ryo Asakawa descansando em uma tenda. Lord Kavakazi Ryo cumprimentou sentando-se. Relaxa, disse Kavakazi com um sorriso gentil, gesticulando para que ele se sentasse novamente. Preciso te perguntar uma coisa. Ryo assentiu, ouvindo atentamente. De que direção os ninjas de Amegakuri costumam se aproximar? Eles têm alguma habilidade específica que eu deva saber? Perguntou Kavakazi, fingindo curiosidade casual, já que não tinha conhecimento direto das táticas de Amegakuri. Eles sempre vêm do norte do acampamento, respondeu Ryo. Não notei nada de especial, mas são habilidosos em esconder a aura. A maioria usa a liberação de água e funciona bem com seus clones de água, o que os torna mais difíceis de detectar, especialmente em dias chuvosos. Para um Chunin, Ryo fez bem em fornecer informações concisas e úteis. Kavakazi agradeceu com um tapinha no ombro. Embora fosse mais para enfeitar, principalmente para evitar parecer ignorante diante de Minato e Navaki, ainda assim era uma informação valiosa. Obrigado, Ryo disse Kavakazi antes de sair da tenda para se preparar para o próximo passo de seu plano. Capítulo 48. Vocês dois estão prontos? Kavakazi estava na entrada do acampamento, com o rosto sério enquanto se dirigia a Navaki e Minato. Sim, estamos prontos, responderam em uníssono, cada um com uma espada presa à cintura. Para eles, as costas de Kavakazi pareciam imponentes. Ele já estava enfrentando dois novatos para uma missão emocionante, apesar da chegada recente deles. Ele realmente merecia ser o sensei deles, o irmão mais velho. Não adianta se você não estiver pronto. Vamos, disse Kavakazi, diminuindo um pouco o passo enquanto liderava o caminho para o norte, logo à frente das duas figuras menores. A floresta estava úmida, apesar da ausência de chuva, e os troncos das árvores estavam escorregadios. Navaki quase perdeu o equilíbrio, mas Minato rapidamente o agarrou, evitando que poderia ter sido uma queda feia. Quantas vezes eu já disse para você prestar atenção aos detalhes? Kavakazi retrucou, virando-se para dar um sermão em Navaki. O chakra deve ser distribuído para as solas dos pés. Não se distraia. Se sua postura é instável, qual o sentido de aprender a usar uma espada? Sua postura de cavalo é uma bagunça. Seu tom era áspero, mais severo do que quando treinava em casa. Navaki, ainda o menino, pareceu ofendido e murmurou. Prestarei atenção na próxima vez. Minato, parado em silêncio por perto, não ousava falar. Era a primeira vez que via Kavakazi tão mal-humorado. Mesmo quando eram repreendidos ou enfrentavam brigas em casa, seu sensei sempre sorria. Minato se saiu bem e reconheceu Kavakazi, amolecendo um pouco. Primeiro, você precisa se adaptar ao ambiente. O ar aqui é úmido e o terreno não se parece em nada com Konoha. Se você nem tem tanta noção assim, é melhor voltar agora. Sua frustração vinha do descuido de Navaki, um hábito que Kavakazi temia que pudesse se tornar fatal. Não era de se admirar que o garoto tivesse morrido em outra vida devido a uma etiqueta explosiva, um fim trágico e desnecessário. Se Navaki não aprendesse a ser vigilante, repetiria os mesmos erros. Minato, por outro lado, já demonstrava os instintos aguçados que o tornariam uma lenda na Terceira Grande Guerra. Entendido, irmão mais velho, Navaki finalmente respondeu, com a voz baixa, mas firme após ouvir o tom de Kavakazi suavizar. Kavakazi não disse mais nada e retomou a liderança. Navaki, tenha cuidado, alertou Minato gentilmente. O sensei tem razão. Este é um campo de batalha, pessoas podem morrer aqui. Você se lembra da expressão dos feridos no acampamento? A expressão de Navaki empalideceu e ele assentiu pesadamente. Não se preocupe, eu sei que o irmão mais velho está só cuidando de mim. Os dois caminhavam lado a lado, esforçando-se bastante para acompanhar o ritmo acelerado de Kavakazi. A umidade se tornava opressiva à medida que se aprofundavam na floresta, com poças de água espalhadas pelo chão lamacento. Os olhos aguçados de Kavakazi captaram sinais sutis gravados no ambiente. Não eram imediatamente claros, mas pareciam ser sinais, provavelmente deixados por ninjas de Amegakuri. Seus instintos se aguçaram e sua mente ficou tensa. Ele não podia deixar que nada acontecesse aos dois jovens sob seus cuidados. Fiquem alertas e prestem atenção ao que acontece ao seu redor, Kavakazi lembrou aos dois jovens. Navaki e Minato acataram o aviso, mas a vigilância intensificada rapidamente drenou suas energias. Kavakazi notou o cansaço deles, mas não sentiu nenhuma atividade de chakra por perto. Mantendo o ritmo, ele os conduziu adiante. Depois de mais alguns quilômetros, Kavakazi começou a sentir vagamente chakras desconhecidos à distância. Embora não fosse um ninja sensorial, a proximidade das fontes indicava que o inimigo estava próximo. Tenha cuidado, ele alertou.
Sem aviso, várias kunai voaram em sua direção. Kawakaze desviou sem esforço, e o ninja de Amegakure usando uma máscara de gás emergiu das sombras. Ninja de Konoha, ousando vagar por aqui sozinho, zombou o inimigo. Você está aqui para morrer? O tom provocador do ninja irritou Kawakaze, que instintivamente agarrou sua espada de 8 lados e se preparou para atacar. Mas, ao sentir que algo estava errado, um pensamento lhe passou pela cabeça. Vamos continuar jogando por enquanto. Escondendo-se atrás de uma máscara e falando arrogância, patético retrucou Kawakaze com a voz carregada de zombaria. Enfurecidos, os ninjas de Amegakure começaram a formar selos de mão. Liberação de água, técnica da bomba do dragão de água. Um enorme dragão aquático avançou em direção a eles, rugindo enquanto caía. Habilidade trivial, murmurou Kawakaze, dando um passo à frente. Com o arco certeiro de sua espada de 8 lados, imbuída de raios, ele cortou o dragão d'água, espalhando-o inofensivamente. Atrás dele, Navaki e Minato desembainharam suas espadas, com os olhos afiados de prontidão. Então você é um nin? Zombou o ninja mascarado, com arrogância ainda transbordando em seu tom. Vamos ver quantos nin de Konoha eu consigo abater hoje. Kawakaze já estava farto. Esse cara fala demais. Com uma única técnica de cintilação corporal, Kawakaze fechou a lacuna em um instante, cravando sua espada em direção ao coração do ninja, apenas para o alvo se dissolver na água. Um clone de água. O corpo real surgiu por trás, com um sorriso presunçoso se formando sob a máscara de gás enquanto ele se preparava para atacar. Mas Kawakaze nem se virou. Sua perna direita desferiu um chute preciso para trás, atingindo o peito do ninja e o fazendo voar. A força do golpe quebrou costelas e deixou sangue escorrendo pela máscara, apesar de Kawakaze conter a maior parte de sua força. Percebendo que estavam em desvantagem, o ninja de Amegakure correu para recuar. Vocês dois fiquem alertas. Já volto, disse Kawakaze calmamente, correndo atrás do inimigo em fuga sem hesitar. Minato observava incrédulo. Não era típico do astuto e calculista sensei deixá-los sozinhos daquele jeito. Mesmo assim, permaneceu em silêncio, ciente de que sua responsabilidade era manter a si mesmo e a Navaki em segurança. Como ousa me perseguir? Enquanto eu atrasar, seus homens ficarão esperando para recolher seu corpo, provocou o ninja de Amegakure enquanto se virava, observando Kawakaze persegui-lo, presunçoso. Inicialmente ele pensara que a missão estava fadada ao fracasso, mas agora vislumbrava um vislumbre de esperança. Os lábios de Kawakaze se curvaram em um leve sorriso irônico. Se eu não te perseguir, como você pode sinalizar para seus homens atacarem? Deixando de lado toda a pretensão, Kawakaze liberou toda a sua força. Sua mão agarrou firmemente sua espada de 8 lados enquanto executava um devastador corte rápido. Trovão e clarão, um relâmpago 6 vezes maior. O ninja de Amegakure entrou em pânico e invocou um clone de água para se defender. Mas 2 arcos de relâmpago zigue-zaguearam pelo ar, cortando o ninja e seu clone ao meio em uma fração de segundo. O Jnin da Terra da Chuva, o mero peão, não existia mais. Lembre-se de cumprimentar o Shinigami quando o encontrar, disse Kawakaze friamente, embainhando a lâmina. E da próxima vez não seja tão arrogante. Ninguém em Konoha tem permissão para me superar em arrogância. Ele ativou a técnica do deus voador do trovão, retornando instantaneamente ao local marcado onde havia deixado Navaki e Minato. Fazia apenas um instante que ele perseguira um ninja em fuga, mas, para sua satisfação, seus alunos já demonstravam potencial. Minato e Navaki estavam costas com costas, tensos e alertas. Navaki tinha o olhar fixo em uma poça d'água suspeita que se agarrava de forma anormal à superfície arredondada de um tronco de árvore. Isso não está certo, murmurou Navaki, atirando uma kunai na poça. Antes que pudesse pousar, o ninja de Amegakure emergiu da água, desviando a kunai sem esforço. Muito grosseiro, zombou o inimigo, com a voz sugerindo que ele não era muito mais velho que os 2 jovens. Mais 2 ninjas de Amegakure se ergueram do esconderijo, juntando-se ao primeiro. A poça d'água anormal desapareceu. Navaki e Minato agora enfrentavam 3 Chunin da Terra da Chuva, a tensão aumentando. Seu líder de equipe Chunin realmente te deixou para trás? Que piadas, zombou um dos ninjas mascarados. Não nos culpe por sermos impiedosos quando você morrer. Com isso, o ninja líder investiu contra os 2 garotos com a kunai brilhando em sua mão. Os 2 atrás dele o seguiram, formando uma formação triangular para cercar seus alvos. Kawakaze observava do alto das árvores, revirando os olhos diante da arrogância daqueles Chunin. A tagarelice deles o irritava. Será que todo mundo na Terra da Chuva aprende a falar palavrões assim? Se não fosse pela necessidade de treinar os 2 garotos, ele já teria ido até lá, eliminando-os um por um com sua espada e mandando-os se reunir com seu tagarela Chunin. Capítulo 49. 1 centímetro a mais traz força, 1 centímetro a menos perigo. Esse princípio era evidente no violento confronto diante deles. O choque de habilidades era formidável, mas não excessivamente perigoso. As 2 jovens espadas ninja, empunhadas com precisão e uma base sólida, forçaram os 3 ninja de Amegakure a recuar. Navaki ileso avançou e desferiu um golpe preciso, cortando a máscara do inimigo mais próximo, revelando um rosto jovem por baixo. Enfurecido, o ninja de Amegakure arrancou a máscara e a jogou fora. Não conseguir capturar 2 jovens oponentes e perder suas máscaras foi uma vergonha que o trio de Amegakure não pôde tolerar. Liberação de água, onda de água selvagem. Arte ninja, tempestade de Senbon. Liberação de água, 5 tubarões se alimentando. Cada um deles liberou seu ninjutsu único, lançando um ataque coordenado contra as crianças.
A expressão de Navaki tornou-se séria enquanto ele rapidamente formava selos de mão. Liberação de água, técnica do projétil do dragão de água. A última vez que Kavakazi viu essa técnica, ela não era impressionante, mas agora, o dragão de água estava significativamente maior, uma prova do crescimento de Navaki. A afirmação de Orochimaru de que Navaki tinha força de nível Chunin não era exagero. Liberação da terra, retorno à costa terrestre. O dragão de água de Navaki contra-atacou a onda de água selvagem e os 5 tubarões alimentadores, com seu volume de chakra superior sobrepujando a oposição. Seu escudo de liberação de terra bloqueou as agulhas Senbon em queda. Por trás do escudo de terra, Minato desapareceu de vista, reaparecendo para flanquear os ninjas de Amegakuri com ataques precisos. Reconhecendo a falta de habilidades de combate corpo a corpo, Minato explorou a fraqueza deles habilmente. Kavakazi observou com admiração. Com apenas 10 anos de idade, Minato demonstrava uma inteligência de combate excepcional. Seu sucesso futuro parecia inevitável, a menos que o destino interviesse. Enquanto Minato atacava pela lateral, Navaki investia de frente, e o confronto se transformou em um intenso combate corpo a corpo. O alcance maior de suas espadas dava vantagem aos jovens ninjas, permitindo-lhes infligir vários ferimentos no trio de Amegakuri. Incapazes de se manterem firmes, os ninjas de Amegakuri recuaram, cada um adicionando mais um ferimento para manter distância da dupla implacável. Mudando de tática, eles retomaram o ataque com ninjutsu de longo alcance. Separados por esses ataques, Navaki e Minato levaram sua resistência ao limite. Exaustos após viajar e lutar, seus movimentos diminuíram, enquanto o ninja de Amegakuri, que havia descansado brevemente, recuperava alguma força. Respirando fundo, Minato usou a liberação de vento, grande ruptura para atingir o ninja de Amegakuri na liderança. Aproveitando a oportunidade, Navaki coordenou seu ataque, concentrando seus esforços em eliminar um oponente. Os 2 ninjas de Amegakuri restantes retaliaram com técnicas duplas de liberação de água. Navaki bloqueou parte do ataque com liberação de terra, suportando o resto com pura garra. Cuspindo sangue, ele cambaleou, mas rapidamente se estabilizou e desferiu um golpe decisivo, perfurando o peito do ninja de Amegakuri líder enquanto lutavam contra a técnica de vento de Minato. O primeiro abate de Navaki não deixou tempo para reflexão. Sacando a lâmina do inimigo caído, ele se virou, pronto para enfrentar os 2 ninjas de Amegakuri restantes. Agora eram 2 contra 2, e as chances de vitória haviam mudado ligeiramente a seu favor. Kavakazi pretendia ajudar Navaki, mas hesitou ao notar o selo de mão que Navaki usava para invocar sua espada. Desta vez, Navaki teve um desempenho admirável. Para conservar chakra, os 2 ninjas de Amegakuri optaram pelo combate corpo a corpo. Minato conseguiu derrotar seu oponente, mas sofreu um ferimento no processo. Enquanto isso, Navaki, prejudicado pelos ferimentos, lutava para atacar com eficácia. Somente com o apoio de Minato ele conseguiu derrotar os ninjas restantes de Amegakuri. O ninja derrotado de Amegakuri, deitado no chão, olhou para cima enquanto Minato se aproximava, implorando por misericórdia. Por favor, me poupe. Eu só estava seguindo ordens. Se me deixar ir, juro que nunca mais me verá. A máscara foi arrancada da jovem ninja, revelando uma garota de uns 13 ou 14 anos com um rosto bonito coberto de lágrimas. Enquanto a sombra da morte a assomava, ela chorava desesperadamente. Sinto muito. Isto é guerra, disse Minato, com a expressão endurecida enquanto ele abaixava a espada. A garota morreu com ódio estampado no rosto. Naquele momento, Navaki desmaiou, incapaz de ficar de pé devido ao cansaço e aos ferimentos. Navaki! Minato embainhou a espada e correu para o lado dele, ajudando-o a se levantar. Tirou uma pílula de ração militar de sua bolsa ninja e a colocou na boca de Navaki. A pílula, especialmente criada por Tsunade, era altamente eficaz. Estou bem, murmurou Navaki. Só me esforcei demais. Por que o irmão mais velho ainda não voltou? Depois de engolir a pílula, o exterior duro de Navaki desmoronou momentaneamente e lágrimas rolaram por suas bochechas. O sensei vai ficar bem, garantiu Minato, confiante na força de Kavakazi. Apesar de ser a primeira morte de Minato, ele lidou com a situação com mais compostura do que Navaki. Navaki, por outro lado, reagiu como esperado para alguém novo no campo de batalha. Gênios, afinal, eram raros. Ai. Muito bem, a voz de Kavakazi cortou a tensão enquanto ele saía do esconderijo e se aproximava dos 2 ninjas mais jovens. É só um ferimento leve, disse ele após examinar os ferimentos de Navaki. Vou te carregar de volta. Com isso, Kavakazi colocou Navaki em suas costas, pronto para levá-los para um lugar seguro. Minato tem a força de um Chunin. Estou muito satisfeito, disse Kavakazi, elogiando Minato sem reservas. Era um elogio merecido. O sensei me ensinou bem, respondeu Minato humildemente. Haha, eu gosto quando você é honesto assim, Kavakazi riu com vontade, claramente satisfeito com o elogio. Navaki, você também foi muito bom, continuou Kavakazi. Você identificou a fraqueza do inimigo e tomou a difícil decisão de trocar um ferimento pela vida dele. Não concordo totalmente com tais riscos, mas em uma situação desesperadora, foi uma decisão sensata. De hoje em diante, você é um ninja qualificado. Saltando para o tronco de uma árvore, Kavakazi ofereceu essas palavras de encorajamento ao cunhado. Minato percebeu então que aquilo havia sido um teste do sensei deles. Kavakazi os estivera protegendo das sombras o tempo todo. Irmãozão, estou com tanto medo, soluçou Navaki das costas de Kavakazi. Tenho medo de que você fique decepcionado comigo, que eu nunca mais veja você ou minha irmã. Kavakazi suspirou profundamente. Isto é uma guerra. Só espero que possamos encontrar uma maneira de evitá-la no futuro. Era um desejo compartilhado por muitos, embora os meios para alcançá-lo frequentemente variassem. Ainda assim, a guerra permanecia uma constante no mundo ninja. Kavakazi não via as lágrimas de Navaki como fraqueza. Ele se lembrava de sua primeira missão, que havia sido muito pior.
Sem seu irmão mais velho, Sakumo, Kawakaze poderia ter lutado por muito mais tempo para se recuperar. Matar era um conceito estranho para ele na época, mas neste mundo era uma dura realidade. Agora, ele estava acostumado e entorpecido. Os três retornaram. Navaki adormeceu nas costas de Kawakaze, enquanto Minato, tendo tomado uma pílula de ração militar, começou a recuperar sua força e chakra. Graças ao ritmo deliberadamente mais lento de Kawakaze, Minato não teve dificuldade em acompanhá-lo. Sensei, onde está aquele Chunin? Perguntou Minato, tomado pela curiosidade. Se Kawakaze tivesse retornado antes, o ninja de Amegakuri poderia ter fugido quando Navaki fez seu movimento. Morto, respondeu Kawakaze simplesmente. Minato ficou momentaneamente atordoado, lutando para processar o choque. Mas com isso, ele adquiriu uma compreensão mais profunda da imensa força de Kawakaze. Eu conheço um Kinjutsu muito rápido, disse Kawakaze, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça de Minato. Eu te ensino quando você crescer. Se não, como Minato, que ainda não havia aprendido a técnica do deus voador do trovão, poderia se tornar o relâmpago amarelo. Sim, sensei, respondeu Minato com sinceridade. Vou estudar bastante quando chegar a hora. Naquele momento, as dúvidas de Minato se dissiparam, substituídas por uma determinação crescente. Quão breve seria o quando você crescer? Ele mal podia esperar. Capítulo 50. Eles retornaram ao acampamento mais rápido do que haviam saído, com Kawakaze carregando Navaki nas costas. O ninja de Konoha de plantão se aproximou para perguntar, com uma expressão visivelmente mais calorosa do que quando chegaram. Após uma rápida confirmação de suas identidades, ele os deixou entrar. Kawakaze foi direto para a pequena cabana de palha, onde Sakumo e Dui ainda discutiam a teoria por trás dos 8 portões internos. Sem tempo para praticar, os dois se concentraram em refinar sua compreensão da técnica. O que aconteceu com Navaki? Perguntou Sakumo, preocupado, ao ver Kawakaze carregando. Sendo parentes no futuro, seu tom refletia preocupação genuína. Ele está um pouco ferido, respondeu Kawakaze, colocando Navaki delicadamente em uma cama. É a primeira vez que ele vê sangue, mas ele ficará bem depois de um descanso. Minato sentou-se calmamente em um lado da sala, ouvindo. Com quantos você lidou desta vez? Perguntou Sakumo, confiante nas habilidades de Kawakaze. Para ele, o envolvimento de Kawakaze quase sempre garantia resultados. Um Chunin e 2 Chunin. No geral, um time padrão, respondeu Kawakaze calmamente, como se fosse rotina. Um Chunin comum não representava grande desafio para ele. Minato, bom trabalho, disse Dui, dando a Minato um sinal de positivo e um sorriso caloroso. Haha, Minato riu, coçando a nuca com um sorriso tímido. Já que vocês voltaram, fiquem e vigiem o acampamento, sugeriu Sakumo. Só um Chunin. Parece que os ninjas de Amegakuri ainda não entendem a dor. Dui e eu partiremos de novo. Vamos mostrar a eles a força de Konoha. Sakumo, sempre ávido por ação, não conseguia ficar parado. Proteger o acampamento não combinava com alguém com suas habilidades de assassino. Sim, Kawakaze, o irmão mais velho Sakumo, e eu cuidaremos disso, acrescentou Dui entusiasmado, ansioso para provar seu valor na batalha. Certo, vão, disse Kawakaze sem acrescentar uma palavra de cautela. Ele confiava que ninguém em Amegakuri, exceto o Ans da Salamandra, poderia desafiar o poder combinado de Sakumo e Dui. Vamos! Até mais tarde, disse Sakumo enquanto se levantava, seguido de perto por Dui. Os dois ninjas de nível Chunin se moviam muito mais rápido que Kawakaze, que havia sido retardado pelos membros mais jovens anteriormente. A vasta experiência de combate de Sakumo também o tornava hábil em rastrear e encontrar seus alvos. Pouco tempo depois, Sakumo e Dui localizaram um grupo de 5 ninjas liderados por um Chunin. Os 20 ninjas de Amegakuri que os acompanhavam foram completamente aniquilados? Nenhum conseguiu resistir à lâmina de Sakumo ou ao poder destrutivo bruto dos 8 portões internos de Dui. Suas mortes foram rápidas e brutais. Com a adição dos esforços anteriores de Kawakaze, Amegakuri sofreu perdas catastróficas. A missão de atacar e atrasar, inicialmente orquestrada por Ans da Salamandra, agora enfrentava um severo revés devido às forças limitadas que ele havia comprometido. O líder dos ninjas remanescentes da chuva, Yamaru, não teve escolha a não ser recuar e restringir seus movimentos. Ele também enviou uma mensagem a Ans, que ainda estava travando uma batalha com Tio de Tsunagakuri. Quando Ans recebeu o relatório, sua fúria explodiu. Num acesso de fúria, ele rasgou a mensagem em pedaços. Ele havia subestimado a velocidade dos ninjas de Konoha e presumiu erroneamente que aquele grupo fazia parte da força principal de Konoha. O que ele não sabia é que o caos era causado por Kawakaze e sua pequena equipe, que haviam chegado bem à frente do exército principal. Enviem reforços para Yamaru e mantenham-no vigilante, ordenou Ans. Por enquanto, evitem o confronto direto com as forças de Konoha. Se a força principal deles começar a avançar, detenham-nos a todo custo até eu retornar. O ninja ajoelhado reconheceu o comando e rapidamente recuou para cumpri-lo. Naquela época, Ans estava nas profundezas do País do Vento. Em vez de assumir uma postura defensiva, ele corajosamente liderou uma divisão de ataque surpresa para atacar Tsunagakuri. Sua audácia era inegável. Em resposta, Tsunagakuri enviou Tio para liderar uma força formidável contra ele. Os dois lados já haviam se enfrentado diversas vezes, com pesadas perdas para ambos os lados. O veneno de Ans causou estragos nas tropas de Tsunagakuri, causando baixas devastadoras. Por outro lado, as marionetes de Tio causaram um grande impacto nas forças de Amegakuri, e sua precisão e engenhosidade a tornaram uma adversária temível. Maldita seja aquela velha bruxa e suas marionetes, resmungou Ans, amargamente.
Sem Chiyo, Tsunagakure não passaria de um bando de fracos aos seus olhos. Enquanto isso, no acampamento de Tsunagakure, Chiyo estudava meticulosamente os efeitos do veneno de Ans. Reconhecida por sua perícia em venenos, ela trabalhava incansavelmente para neutralizar seus efeitos. No entanto, o veneno de Ans era excepcionalmente potente, mesmo para um mestre como Chiyo, provando ser difícil de neutralizar. Aquele velho com máscara de gás é realmente detestável, murmurou Chiyo, frustrada enquanto continuava sua pesquisa. Ela calculou que levaria muito tempo para decifrar o veneno de Ans. Pensando no ninja da areia que morreria nesse meio tempo, suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Mãe, você está nisso há um dia e uma noite. Descanse um pouco, disse um homem de cabelos ruivos chamativos e um rosto bonito, o pai de Sasori. Sim, irmã, se você se esforçar demais, sua saúde vai sofrer, Ebis interrompeu, ecoando a preocupação. Não descansarei até resolver isso, suspirou Chiyo, esfregando os olhos doloridos. No íntimo, ela jurou desmembrar Ans em 8 pedaços quando a oportunidade surgisse. Não demorou muito para que o ninja chegasse com notícias urgentes. Ans estava lançando outro ataque. Chiyo não teve escolha a não ser deixar de lado sua pesquisa e liderar seu irmão mais novo e seu filho para conter o ataque. Enquanto isso, batalhas ferozes continuavam a ocorrer na Terra do Vento entre as forças de Amegakure e Tsunagakure. Kawakaze e sua equipe viajavam para o norte há vários dias sem encontrar nenhum ninja de Amegakure. Eles especularam que o inimigo estava planejando uma retirada. Os dias transcorreram pacificamente em seu acampamento. Uma semana depois, Orochimaru chegou com um grande exército. A notícia dos reforços chegou rapidamente a Kawakaze, que levou Sakumo e os outros para recebê-lo. Com Orochimaru vieram suprimentos substanciais e comida, remédios e equipamentos ninja essenciais, todos descarregados e distribuídos com precisão. Sob a liderança de Orochimaru, o acampamento expandiu-se significativamente. Tendas e prédios foram dispostos de acordo com um plano meticuloso, uma área de logística da qual Kawakaze admitia pouco conhecimento. Assim que o acampamento foi organizado, Orochimaru convidou Kawakaze e os outros para uma casa de barro recém-construída. O cômodo simples tinha uma mesa baixa cercada por almofadas. Melões e frutas frescas do comboio de suprimentos estavam dispostos sobre a mesa. Navaki e Minato ajoelharam-se silenciosamente ao lado como alunos obedientes. Sensei cumprimentou Navaki, sua alegria evidente ao ver Orochimaru. Ouvi de Kawakaze que você se saiu bem, disse Orochimaru, acariciando a cabeça de Navaki com um sorriso frio. Navaki sorriu orgulhoso, seu sorriso tão largo que seus olhos quase se fecharam. Kawakaze, você tem alguma informação recente? Perguntou Orochimaru com um tom sério. A sala ficou em silêncio quando Kawakaze começou seu relatório. Os ninjas de Amegakure atualmente operam em pequenas unidades, concentrando-se em assassinatos e táticas de ataque surpresa. Minha avaliação é que o foco principal de Ans não somos nós, Konoha. Ele está apenas ganhando tempo. Nos últimos dias, sua força de ataque parece ter sido dissuadida por nossas ações. Eles não aparecem há 3 dias. Kawakaze compartilhou suas observações e teorias com clareza, confiante de que Orochimaru facilmente juntaria as peças do quebra-cabeça. Sakumo e Dui permaneceram em silêncio durante todo o tempo, deixando a conversa entre Orochimaru e Kawakaze tomar conta do palco. A análise de Kawakaze é razoável, disse Orochimaru após um momento de reflexão. Em seguida, enviarei batedores para localizar as forças de Amegakure. Simularemos um ataque em larga escala para avaliar a reação deles. Isso revelará suas intenções. Concordo, disse Kawakaze sem hesitar. Ele não tinha a mínima vontade de comandar tropas e não via motivo para desafiar a estratégia de Orochimaru. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.